Olá pessoal, novamente aqui para repassar para vocês as informações necessárias para a execução das nossas atividades nesse período de quarentena, um período especial. E vamos dessa vez com os tópicos aí que tratam sobre o princípio de Pascal, vasos comunicantes e empuxo. Para começar, princípio de Pascal, nós temos a situação em que qualquer força que seja aplicada em um ponto qualquer de um fluido considerado incompressível, esse ponto vai receber essa força e vai dar como resposta uma força contrária que atua em todos os demais pontos do mesmo fluido. Professor, traduza isso aí, por favor, para mim. Olha só, nós temos um diagrama bem simples do que acontece, por exemplo, dentro de uma injeção em que se aplica um medicamento qualquer. A pressão ela vai ser atuante em um dos pontos no êmbolo. Esse êmbolo ele vai traduzir isso como uma força que vai ser aplicada em todo o fluido que está dentro do corpo da injeção. Como resposta, ele vai se locomover para a saída mais próxima, mais fácil possível, no caso, a agulha da injeção. Nós temos um conjunto de pontos também, bem simples. No caso, a gente encontra isso no nosso dia a dia, nos tubos de pasta de dente e também nos macacos hidráulicos de borracharia. Bom, no caso dos tubos de pasta de dente, a força que vai ser aplicada, ela vai ser atuante em um determinado ponto ou conjunto de pontos, e quando a gente pressiona, aplica uma certa quantidade de força, tem como resposta toda essa força no restante do fluido. Então a gente percebe aqui, num exemplo bem simples, que os tubos de pasta de dente, nós temos aí uma situação de princípio de Pascal no nosso dia a dia, a aplicação do princípio de Pascal no nosso dia a dia, ok? Professor, como é que se traduz, por exemplo, essa questão da aplicação do princípio de Pascal através do cálculo matemático? Olha só, sabendo que uma pressão que se aplica inicialmente em um ponto qualquer vai ter como resultado uma pressão em todo o restante do fluido, nós podemos traduzir isso da seguinte forma: sabe-se que pressão é força sobre área, e isso vai ser diretamente equivalente, diretamente proporcional ao restante da pressão dessa força que ocorre em todo o restante do fluido. Então nós temos em situação inicial uma força sobre área que vamos chamar de F1 sobre área 1, equivalente a F2 sobre área 2. Geralmente, nas questões que nós trabalhamos, dessas 4 variáveis, você encontra sempre 3 no enunciado da questão. Para que nós possamos entender como ocorre o princípio de Pascal, é fundamental conhecer o que são os vasos comunicantes. Vasos comunicantes nada mais são do que mecanismos utilizados no nosso dia a dia e que existem até dentro do nosso corpo para realizar o transporte de qualquer tipo de fluido, seja ele pastoso, seja ele líquido, seja gasoso. No nosso dia a dia, nós temos diversos exemplos de vaso comunicante, como por exemplo a mangueira de jardim, a telha que existe nas nossas casas, a calha de água que recebe a água da telha, os canos que existem lá dentro das nossas casas e até mesmo as veias e artérias dentro do nosso corpo. Então, são exemplos bem simples de vasos, mecanismos vasos comunicantes. Aqui nós temos um diagrama simples de como ocorre o trabalho do vaso comunicante. Um cano de uma casa, por exemplo, ele transporta um fluido, no caso a água que sai da caixa d'água, e ele leva isso para qualquer outra parte da casa. Por fim, mas não menos importante, nós temos as situações em que encontramos o empuxo. Empuxo pode ser entendido como uma força que age contrária a qualquer situação em que um corpo, quando colocado lá no fluido, ela vai agir para expulsar esse objeto de dentro do fluido.
Então pode ser um líquido, pode ser um objeto, um material pastoso, pode ser um gás. E quando nós colocamos, ou propositalmente, ou inadvertidamente, um corpo qualquer em uma situação em que eu tenho um fluido, quando aplicamos uma força sobre esse corpo para que ele force a sua entrada dentro do fluido, haverá uma resposta. Essa resposta vai ser dada pelo empuxo, que é essa força que age para expulsar o objeto de dentro do fluido. Lembrando que muitas vezes, na maior parte das vezes, o empuxo ele ocorre por conta que o material que está inserido no fluido ele tem densidade menor do que o próprio fluido. Veja o caso, por exemplo, nesse diagrama de uma bola que muito provavelmente está cheia de ar. Sabe-se que o ar tem uma densidade menor do que a da água. Então, quando nós empurramos essa bola, aplicamos uma força para que ela entre na água, teremos como resposta logo em seguida a bola sendo expulsa da água. Quem nunca brincou, por exemplo, em uma piscina ou um rio, em que tentou afundar uma bola cheia de ar e na sequência ela foi expulsa da água. Isso aqui pode ser traduzido matematicamente da seguinte forma: nós temos o empuxo que vai ser diretamente proporcional ao produto dessas variáveis. Que variáveis são essas, professor? A densidade do fluido, isso interfere diretamente, dependendo do tipo de fluido. Nós temos o volume que é deslocado. Quando você empurra o objeto, ele desloca uma certa quantidade de fluido. Então, dois corpos não ocupando o mesmo lugar no espaço, alguém tem que sair para poder o outro entrar. Nesse caso, o fluido que vai ser deslocado vai sair. E nós temos, por último, a ação da própria gravidade, o valor da força gravitacional. Ok?